Boa noite. Está no ar o Jornal das Vertentes, hoje, dia 16 de outubro de 2017. A gente vai estar apresentando hoje da nossa programação da TV Vertentes e com o nosso quadro Tempo é Saúde. Tá? Hoje a gente foi às ruas para verificar junto à população qual o óleo utilizado nas cozinhas e qual a preferência deles. A senhora tem conhecimento sobre o óleo de canola? Eu já ouvi falar, mas nunca usei não. Qual óleo que a senhora utiliza? Eu estou usando o girassol. A senhora tem algum conhecimento de se o óleo de girassol traz benefícios ou malefícios à saúde? Não, nunca. É porque geralmente eu vejo falar que o óleo assim, ele é mais, faz menos mal. Mas eu não acredito muito não. Mas eu uso sempre o óleo de milho ou então o girassol. A senhora tem conhecimento sobre a utilização do óleo de canola? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar do óleo de canola. Qual óleo que você utiliza? Eu utilizo óleo de soja. E você sempre utilizou esse óleo ou já teve a senhora já variou por algum outro? Não, nunca variei. Sempre utilizei o mesmo óleo, o óleo de soja. E você enxerga algum benefício à saúde da sua família com a utilização desse óleo ou você acha que não faz diferença? Não vi nenhuma diferença não. Quem explica para a gente sobre o óleo é a nutricionista Glenda Simões. Olá, eu sou Glenda Simões, nutricionista clínica esportiva, formada pela Universidade Federal de Lavras no ano de 2015. Atualmente sou proprietária da loja Agranel Empório em Perdões, Minas Gerais. Hoje o nosso assunto será sobre óleos vegetais. O que são os óleos vegetais? São os óleos de amendoim, soja, milho, algodão e canola. Não óleo de canola, pois a canola é uma modificação genética da planta couza, que foi gerada no Canadá epidemicamente. Eles modificaram ela, porque antes ela era produzida para biodiesel, para lubrificar motores de caminhão, de carro, e atualmente elas são usadas com o título de saudável para alimentação. Porém, elas não são saudáveis. Então, um dos piores óleos que a gente pode utilizar atualmente é o canola. Por que esses óleos vegetais têm um apelo saudável? Pois são vegetais. Mas o que acontece? Na gôndola do supermercado, eles durariam apenas 10 dias sem adição de produtos para deixá-los estáveis. Bom, então o que eles fazem? Ele adiciona hidrogênio para eles durarem durante mais tempo na gôndola do supermercado. Com isso, gera-se gordura trans no óleo vegetal, que não é algo natural do óleo vegetal. E essa gordura trans que tem o poder de causar aterosclerose, que é a principal causa de infartos, AVC, problemas circulatórios que atualmente temos. Então, o que a gente deve fazer a partir de agora, que a gente já sabe que esses óleos vegetais não fazem bem, eles devem ser excluídos da nossa alimentação, removidos da nossa cozinha. Os óleos são óleo de soja, óleo de milho, óleo de amendoim, óleo de girassol, óleo canola, pois canola, óleo de canola não existe a planta canola. Quem existe é a planta couza, que foi produzida no Canadá para a produção de biodiesel. E atualmente ela foi geneticamente modificada para produzir o óleo canola, que atualmente falam de canola, só que não existe. E ele é um dos piores, ele é o mais caro, porém é um dos piores. Então, atualmente, qual seria a nossa saída para cozinhar? Primeiramente, eu indico não fritar, porque qualquer processo que aqueça demais o óleo faz ele liberar compostos tóxicos. Então, seria refogar ou então cozinhar no óleo. E esses óleos seriam óleo de coco, manteiga, margarina também não devemos usar de forma alguma, manteiga, azeite virgem, banha de porco. São esses 4 que a gente pode usar de forma adequada, sem excessos, mas porém sendo saudáveis. A partir da Revolução Industrial foram produzidos os óleos vegetais a fim de melhorar a saúde da população. Porém, antigamente, os seus avós não tinham aterosclerose. Pouquíssimas pessoas morriam de infarto, de AVC ou qualquer problema circulatório. Atualmente, 90% das mortes por doenças crônicas são devido à aterosclerose. Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que voltar a usar o que nossos avós utilizavam, que eram a banha de porco, ou algo que é um pouco mais caro, o óleo de coco, mas porém o óleo vegetal deve ser abolido novamente, pois isso não é algo saudável. Bom, então vamos finalizar esse bloco agora sobre os óleos vegetais. No próximo, falaremos sobre o óleo de coco, se é verdade que ele emagrece, se é algo mito, de que forma ele pode ser mais saudável para a nossa alimentação.
É isso aí, pessoal, viu? E eu imaginando que era óleo de canola, e não é óleo de canola, é óleo canola, entenderam? Faz parte vivendo e aprendendo, né? Eu não sabia disso. E seguimos o nosso quadro também da TV Vertentes, que é o quadro Papo Cabeça, que vai ser apresentado por um dos nossos colaboradores. Será um quadro produzido pela TV Vertentes, onde jovens discutem entre si assuntos que raramente são discutidos em casa. Nosso primeiro tema é o aborto. Veja o que os jovens acham do assunto, extremamente polêmico, que envolvem diretamente educação, medicina, justiça e religião. Qual que é a sua opinião sobre o aborto? Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. E quais os pontos que te levam a ser a favor? O que me leva a ser a favor é que eu acho que a mulher ela tem direito sobre o corpo dela e em algumas situações eu acho que ela tem direito de escolha sobre se ela vai querer abortar ou não. E você acha que esse direito de escolha que a mulher tem perante o seu corpo, ela está ligada à lei de ser legalizado ou não? Eu acho que a lei não tem que envolver em certos tipos de assuntos. Por exemplo, acho que isso é uma questão muito relativa. Digamos que por causa da... Como que eu posso explicar? Quando a gente fala de aborto, a galera geralmente coloca junto com religião. E eu acho que tem que ser uma coisa totalmente separada. Eu acho que a gente não tem que infringir no direito do outro. No caso, eu acho que a gente não tem que interferir no corpo do outro. Então, acho que isso não seria nem um caso de lei, mas sim de escolha. Então você pensa que o governo, as leis, não têm o direito de interferir no livre-arbítrio da pessoa, tanto por sim como pelo não? Isso. Sobre o aborto, você é a favor ou contra? Eu sou contra o aborto. E quais os motivos te levam a ser contra o aborto? Eu sou contra o aborto porque eu acredito que a criança, a partir do momento que ela é um feto, ela já se torna uma vida. E eu acho que a gente não tem o direito de tirar uma vida justamente porque a criança o feto que está dentro da mulher, foi consequência de um ato da própria mulher. E se ela não foi capaz, junto com seu companheiro, ou de alguma forma assim, em que ela pôde decidir de medir as consequências que ela teria, eu acredito que ela tenha que aceitar, né, essa consequência e lidar com ela, porque a gente está falando de uma vida, né? E o que você pensa sobre a grande polêmica desse assunto, que é tá na lei a legalização ou não? Você acha que tá na lei vai interferir nas pessoas fazerem, as pessoas vão deixar de fazerem ou vão passar a fazerem por causa da lei? Olha, eu acredito que quem é contra o aborto é contra o aborto com ou sem lei. Eu na minha mente, se fosse o caso da minha esposa, namorada, companheira, etc., independente de lei ou não, eu seria contra. Entendeu? Eu acho que, independentemente de lei ou coisa do tipo... E como que você enxerga que mulheres, num ato de desespero, talvez por falta de informação, realmente no ato de desespero, elas procuram clínicas clandestinas para utilizar desse recurso do aborto e acabam colocando em risco sua própria vida? Eu acredito que realmente essas mulheres, elas não têm a informação necessária e às vezes nem sabem o risco que elas estão correndo a respeito dessa prática, né? Elas estão colocando em risco não só a vida dessa criança, mas como a delas também. E você acha que deveria haver uma intervenção do governo perante isso, uma preocupação? Eu acredito que sim. Acredito que devia sim o governo, com a influência que ele tem em elaborar leis, em colocar em estabelecer leis. Eu acredito que sim, o governo ele vai ter influência nisso sim. Se ele tivesse influência, eu acredito que melhoraria sim. Sobre o aborto, qual a sua opinião, se é a favor ou contra? Olha, depende da situação. O aborto da seguinte forma, em caso de algum crime, né, como o estupro, por exemplo, que a gente vê muito acontecer, eu acredito que pelo estupro, caso a mulher venha a ficar grávida, né, ela tem o direito de, no caso, abortar. Mas acredito que feito de consciência própria, eu não concordo com o aborto. E como você enxerga essa polêmica de ter a lei que libera ou não libera? Olha, a polêmica é o seguinte, é difícil tratar esses assuntos como
como eles são polêmicos, né? Da seguinte forma, você não tem como, pelo que a pessoa fala, não tem como você localizar se é realmente um estupro ou se foi a própria pessoa de consciência própria. Então, assim, teria que arrumar alguma maneira de diferenciar os dois casos. E de que você acha que, de que maneira a lei possa interferir nisso, ou você acha que a lei não interfere? Eu acho que a lei, ela interfere de alguma forma, né? Mas, assim, teria que ser uma coisa... Eles teriam que bolar alguma maneira de conseguir diferenciar os dois casos. Mas, assim, eu acredito que o aborto, ele deveria, sim, ser aceito em alguns casos. E qual a sua opinião perante a pessoas que se encontram desesperadas num certo momento da vida, que se procuram clínicas clandestinas para fazer o aborto, colocando em risco sua própria vida? Realmente é uma situação complicada, porque além da pessoa colocar o risco, o filho, né, o próprio filho que ela vai abortar, ela coloca em risco a própria vida e dessa forma deveria ter alguma lei mais forte para punir essas clínicas de aborto clandestino. Você acha que falta um aparato do governo, uma preocupação maior com isso? Sim, com certeza. O governo deveria fazer outras leis, outras políticas para realmente ajudar essas mulheres em desespero, né? Porque hoje a gente ainda vê que tem muitas casas de orfanato, que a mulher pode ter o filho e ela pode deixar no orfanato, né? Porque ele vai ser bem cuidado, ele vai ter uma boa vida, mas eu acredito que o governo tem que interferir assim, em algumas políticas sociais. Bom, na minha opinião, eu sou contra, não acho isso certo, porque ela vai correr um risco de estar ali fazendo isso. E tem tantas pessoas querendo pegar alguma criança para criar na fila de adoção. Então, já que ela não quer o bebê, ela espera ganhar e dá para essa pessoa que está querendo, que tem o sonho de ser pai, de ser mãe. Então, eu acho que é melhor assim, porque já que ela não quer a criança, é melhor ela não correr o risco de fazer isso e ainda deixar aquele bebê que não tem culpa de nada nascer e ter uma vida boa com alguém que sempre tem esse sonho, mas infelizmente não pode ter. A questão do aborto é uma das questões muito discutidas atualmente. Eu entendo que sou contra o aborto, já que eu acredito que quando uma pessoa comete o aborto, está cometendo um crime, que seria o quê? Estaria tirando uma vida que estaria nascendo. Além vou até dizer um pouco do assunto, né? Que existem vários também assuntos que podem ser relacionados com o aborto, né? Como a utilização das células-troncos, que existem, por exemplo, que pegaria o embrião, que é cheio de células-troncos, isso também assim, poderia salvar vidas, enquanto algumas pessoas são a favor da utilização dos embriões como células-troncos, ou as demais religiões são contra, né, já que é uma retirada de uma vida, e assim a gente vê que o aborto é um tema muito discutido. Assim, tem essa questão das células-troncos, tem a discussão também, muitas pessoas também discutem sobre os outros casos, que são antigamente, que eram os 3 casos permitidos pela lei, que era em caso de estupro, quando tinha risco para a pessoa, para a mulher, quando tinha risco para a mulher, e também quando a pessoa não tinha, quando a criança o bebê não nascia com cérebro. Então, assim, é uma discussão que é muito abrangente na sociedade. Eu sou contra porque, como havia afirmado, porque está retirando uma vida que poderia nascer e ter uma vida e viver entre nós. Eu sou contra o aborto porque uma criança que poderia crescer, poderia ser uma pessoa especial, poderia ajudar até mesmo a gente. E eu também acho assim que país que pode legalizar o aborto, velho. Tipo, a criança foi abortada poderia ser uma pessoa que nem a gente mesmo, poderia, tipo, brincar como a gente, estudar, ter oportunidade na vida e do nada um país legaliza o aborto. Isso pra mim é uma coisa desumana, não é coisa de Deus, aborto. Minha opinião é essa. Eu acho o seguinte, pode começar? Eu acho o seguinte, mesmo não sendo legalizado, né?
Eu acho que muita gente faz porque isso ocorre mais em, regiões mais pobres, como favela, por causa que muitas pessoas não têm condições financeiras para cuidar de uma criança que, mesmo sem querer, foi gerada. Bom, eu acho que as pessoas, mesmo assim, não sendo legalizada, elas vão e fazem. Só que elas, antes disso, têm tantas formas de evitar, porque elas não pensou antes de fazer isso. Porque além de ser um pecado, a criança podia ser uma pessoa igual a todos nós, ou podia até melhorar a vida desse humano que está praticando esse ato. Mas sim, mesmo não sendo legalizado, elas vão e fazem. Que são poucas pessoas, por não ser assim, elas acham difícil ir nessas pessoas escondido fazer, mas a maioria vai lá e faz sim. Olha, logicamente que mesmo que o aborto não seja legalizado, que vai haver o acontecimento de pessoas que vão procurar clínicas ilegais. Então, assim, na minha opinião, cabe ao quê? Cabe aqui ao Estado combater e reprimir essas clínicas clandestinas. É logicamente, claro, que mesmo que o aborto seja não legalizado, claro que pessoas vão procurar clínicas clandestinas e vão tentar impedir, né, o nascimento, vai impedir esse acontecimento. Mas cabe ao Estado reprimir, reprimir e tentar evitar. Também vou salientar a respeito dessa questão que cada vez mais jovens estão tendo uma vida sexual ativa cada vez mais cedo. E isso tem que ser discutido nas escolas, tem que ser discutido também entre as famílias, que as famílias procurem os jovens e discutam esse tema, porque muitas, como a gente vê, cada vez meninas com 14, 15, 16, 17 anos estão engravidando, perdendo a vida, e muitas dessas acabam, muitas vezes dessas aí acabam indo e procurando o aborto como uma forma. Então, assim, acho que cabe também uma conscientização, também não só dos jovens, como também das pessoas adultas. No nosso próximo quadro, estaremos falando com profissionais diretamente ligados ao tema e às suas consequências. Aguardem. Nosso correspondente de Washington, nos Estados Unidos, o senhor Luiz Edmundo, que fala sobre o fim do Obamacare e as decisões do presidente Trump, onde ele não sabe ou não se importa. Domingo, 15 de outubro. A mídia americana resume as ações presidenciais da semana com a frase: se Obama era a favor, eu sou contra. Essa atitude ficou refletida em 3 atos assumidos por Donald Trump. Primeiro, ao retirar o subsídio do governo às agências de seguro-saúde, que tornava possível aos americanos de baixa renda subscrever a algum tipo de plano oferecido. Segundo, a proposta de reforma tributária, que prejudica enormemente a classe média. E terceiro, a descertificação do tratado nuclear com o Irã, medida tomada à revelia dos aliados europeus através de decreto executivo. O governador do estado de Nevada, que é um republicano, definiu a atuação de Donald Trump em suas decisões como: ou ele não sabe ou não se importa. Também sobre o maior escândalo de assédio sexual de Hollywood. Luiz, explica pra gente o que é isso aí, o que aconteceu em Hollywood. E a Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood confirmou neste domingo sua decisão de banir de seus quadros o cineasta Harvey Weinstein, devido ao rumoroso escândalo de abuso sexual contra suas atrizes, suspendendo sua filiação, cortando seus privilégios e revogando algumas premiações. Os filmes de Harvey Weinstein foram indicados para o Oscar mais de 300 vezes, tendo sido agraciados 81 vezes com a estátua do Oscar. Um triste fim de carreira para uma das mais condecoradas e talentosas figuras de Hollywood. Um final também um pouco glamouroso para esta resenha, que focalizou a Semana na História com a história desta semana.
De Washington, Luiz Edmundo. Polícia Federal amanhece no gabinete em Brasília e no apartamento do deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. O dono do imóvel que abrigava a fortuna de 51 milhões atribuída ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, Silvio da Silveira, afirmou à Polícia Federal que entregou as chaves do apartamento nas mãos do deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, no começo de 2016. A administradora do prédio, Patrícia Queiroz dos Santos, em depoimento à Polícia Federal, confirmou as informações de Silveira. Segundo documentos que a reportagem teve acesso, ela disse também que já presenciou uma ligação do empresário do ramo da construção para os irmãos pedindo ajuda para a pavimentação de vias na Bahia. Silveira disse à polícia que tem relação de amizade com Lúcio há 10 anos. Os depoimentos de ambos foram alguns dos elementos de investigação que embasaram as buscas no gabinete do imóvel do parlamentar Lúcio Vieira Lima nesta segunda-feira. Amanhã, vocês estarão conhecendo mais sobre a TV Vertentes, com notícias locais e da região. Uma boa noite a todos.